A avaliação em larga escala tem ocupado lugar de destaque nas discussões educacionais no Brasil. E a busca pela melhoria na qualidade da educação está diretamente ligada ao aparecimento de sistemas de avaliação das redes de ensino em todo o país. Desde o surgimento do SAEB, no início da década de 1990, a avaliação educacional em larga escala foi alvo de críticas severas, enquanto, simultaneamente, ganhava corpo e experimentava o aprimoramento dos seus instrumentos metodológicos, consolidando-se como um mecanismo eficaz para identificar problemas relacionados à escola e ao aprendizado dos alunos. Os elementos que fizeram parte desta história encontram suas raízes bem antes da década de 1990. Já nos anos 1960 e 1970, pouco a pouco, diversos acontecimentos consolidam a avaliação educacional como política pública a serviço da efetivação de um direito fundamental de todo aluno, o direito de aprender. E toda a história é escrita por pessoas. Por isso, o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora foi ao encontro de alguns dos principais personagens que ajudaram a redesenhar a trajetória da educação brasileira para resgatar a memória destes caminhos trilhados até aqui pela avaliação educacional no país. Para o nosso primeiro encontro, conversamos com Maria Helena Guimarães de Castro, professora da Unicamp, ex-presidente do INEP e ex-secretária de Educação do Estado de São Paulo, Reinaldo Fernandes, professor da USP e ex-presidente do INEP, Ruben Klein, consultor da Fundação Sesgran Rio, e Nilma Fontanive, coordenadora de avaliação em larga escala da Fundação Sesgran Rio. Juntos, eles relembram o início da avaliação em larga escala no Brasil, as dificuldades para a institucionalização do processo e o desenvolvimento dos trabalhos ao longo dos últimos anos. Então, nós descobrimos que o grande problema do Brasil sempre foi o abandono. E o abandono existia para não reprovar. Na realidade, é uma reprovação, né? Você tem reprovação por frequência ou avaliação. O abandono entra em qualquer das duas categorias, né? Então, é uma reprovação. Só que o sistema disso não é reprovação, então, no ano seguinte, um repetente não era considerado repetente. E sim, se não é repetente, é novo. Então, entrava como novo. Então, ferrava tudo. Já havia o Sesgran Rio, e o Sesgran Rio já havia feito um primeiro vestibular de grande número. Para vocês terem uma ideia, 100 mil alunos era considerado uma novidade. Em 75, a gente criou o primeiro programa de vestibular para ser divulgado, contendo os objetivos comportamentais, já fruto da minha inserção na tecnologia educacional. Já se falava em objetivos comportamentais, já se falava em medidas de objetivos, né? E também já se falava bastante em avaliação. Isso já é um outro autor famoso, que é o Scriven, que fala em avaliação formativa, somativa e diagnóstica. Então, o movimento de avaliação educacional estava muito presente no exterior e o Brasil começava os seus primeiros passos nessa área. O Collor assumiu a presidência da República, os governadores dos estados brasileiros, e em 1988, ainda no governo Sarney, o Banco Mundial levou ao Ministério da Educação uma proposta de um empréstimo do Banco Mundial para a educação brasileira, né, para a educação básica. Era um empréstimo elevadíssimo de 750 milhões de dólares. Esse recurso, ele estava vinculado a alguns pré-requisitos. Um deles era que o Brasil montasse o sistema de avaliação. Até então, o Chile já tinha montado o seu sistema de avaliação, o SINCE, também recebendo um recurso grande do Banco Mundial. E em 1988, quando o Banco Mundial fez essa oferta ao Brasil, naquele momento o Banco Mundial estava fazendo a mesma coisa na Argentina, no México, na Colômbia, em outros países da América Latina.
Brasil tem um grande problema de fluxo escolar, de repetências extremamente altas, e foi denunciado no final dos anos 80, começo dos anos 90, Ruben Klein, tá aí o Philip Fletcher, o Sérgio Costa Ribeiro, e você tem, nos anos 90, um grande movimento no país de combate à repetência. O Brasil reduziu suas repetências em metade, apesar que seja muito alto ainda hoje. Tá? Com o lançamento do SAEB, a questão depois da Prova Brasil, nós achávamos que nós estávamos invertendo esse discurso. Agora era importante, antes era importante, era reduzir repetência, agora o importante eram as notas, e nós olhava os dados, se você olha os dados, a repetência cai até 98, depois ela estabiliza, e até pode voltar um pouquinho. Então nós temos um grande problema dessas divulgações, que nós está perdendo uma dimensão fundamental, que era o fluxo. Teve uma em 89, 90, que foi uma provinha aplicada, a caso-chave foi aplicada em alguns lugares, capitais, e teve uma em 93, que foi aplicada nos estados por a primeira, terceira, quinta e sétima séries, que já foi diferente de 89, eu acho, de 90, e não havia nenhuma compatibilização de aplicação, cada estado aplicava o seu, cada estado corrigia, cada estado aplicava da maneira que quisesse. Então, na primeira e terceira série, tinha aplicador que lia, aplicador que não lia. Nem na mesma aplicação, nem na prova única, você tem comparabilidade de resultados. O debate sobre avaliação, ele era incipiente. Havia uma iniciativa do Ministério da Educação, que em 1989 fez um primeiro projeto piloto do SAEB. Depois disso, eles fizeram uma aplicação do SAEB em 1991 e em 1993. A de 1989 foi uma experiência bastante pequena para desenhar um pouco quais seriam as características principais da implantação do SAEB. Em 1991, a iniciativa do Ministério também foi pequena. Eles não conseguiram recursos para fazer o que pretendiam. E em 1993, eles fizeram uma avaliação daí em larga escala, uma avaliação que teve a participação de 15 estados brasileiros por adesão. Fizeram uma amostra bem razoável dos alunos desses estados que participaram dessa avaliação. A prova foi feita por professores da UNB. O grande problema é que era uma prova clássica, que seguia a estatística clássica, que não permitia comparabilidade e, além do mais, quando nós chegamos em Brasília em janeiro de 1995, quando Paulo Renato me convidou para trabalhar com ele, inicialmente me convidou para ser diretora do Projeto Nordeste e um mês depois me convidou para ser presidente do INEP, que naquela época estava numa situação, digamos, institucional complicada, porque o Collor extinguiu o INEP, né? Em 1990, todas as entidades do governo federal que tinham a categoria de entidade de regime especial, elas foram extintas pelo ex-presidente Collor em 1990. O INEP se encaixava nessa categoria de órgão de assessoramento de natureza especial da Presidência da República, né? Então, o INEP estava numa situação institucional muito frágil, muito delicada, porque ele não tinha mais uma figura jurídica própria que lhe desse sustentação, né? Mas o INEP continua a existir. O Divon Zirgusso foi presidente do INEP na época, no período anterior à gestão do Paulo Renato, no período do Murilo Ringel, e o Divon Zir fez várias coisas, sobretudo ligadas não à avaliação educacional, mas ligadas ao plano nacional, à Conferência Nacional de Educação para Todos. E o INEP não podia ser transformado em nada,
porque ele não tinha uma figura jurídica própria. Então você não podia contratar, não podia fazer concurso, não podia ampliar, não podia fazer nada. Então, quando eu me tornei presidente do INEP, eu, conhecendo a situação institucional complicada em que se encontrava o INEP, nós resolvemos criar uma secretaria, a Secretaria de Inovação e Avaliação da Educação, e vincular o INEP tal qual existia a essa nova secretaria, que era, digamos assim, uma alternativa totalmente estranha para você conseguir introduzir algum tipo de mudança de política pública, mas foi o jeito que nós encontramos do ponto de vista institucional até transformar o INEP em autarquia em 1997, processo que levou 2 anos, né? Então, em 94, eu encontrei o Sérgio Costa Ribeiro numa ida de avião. Nós estávamos participando de um seminário em Minas Gerais sobre vestibular. E ele me disse: Nilma, eu estou muito interessado em montar um banco de itens usando a teoria da resposta ao item, que eu, na verdade, tinha ouvido falar, mas nunca tinha me detido, né, na análise desta vertente da avaliação. Na volta, o Sérgio me disse: eu estou muito interessado, eu consegui alguns recursos para montar um grupo, e já estou com o Rubem Klein. Isso era mais ou menos o mês de maio de 94. Ele tinha conseguido alguns recursos da Fundação Ford, na presença do Nigel, foi o primeiro financiador, né, de uma pesquisa para aplicar a teoria da resposta ao item no Brasil. Então eu disse para ele: olha, Sérgio, eu estou no momento de decisão, em junho eu te dou uma resposta. Eu tinha direito a uma licença-prêmio na universidade, tirei essa licença-prêmio e fui trabalhar com ele, o Rubem, o Sérgio e eu. Nós 3, para começar a desenvolver um banco de questões, de modo que, fazendo o pré-teste delas, né, na população de alunos do Rio de Janeiro, o Rubem pudesse aplicar os modelos matemáticos e estatísticos para calibrar esses itens. Primeira vez que se falava na palavra calibrar itens, segundo a teoria. A primeira coisa que eu fiz como responsável pelo INEP foi desengavetar esse SAEB 93 que estava guardado, pedir dinheiro do MEC para concluir a análise desses resultados. Na época, a amostra desse SAEB ela foi feita pelo Fletcher e pelo João Batista Gomes Neto, que é aqui do Ceará, né? Então eu chamei os dois para eles validarem a amostra, porque o INEP não tinha sequer o registro do desenho amostral. Então, na verdade, o INEP estava sem recursos, mas tinha esse compromisso do governo federal em fazer o SAEB para monitorar as políticas públicas e educacionais como contrapartida do programa do Banco Mundial. Em 94, houve uma reunião no MEC para corrigir o censo educacional, os conceitos. Até foi coordenado pelo Moreno, que é o atual diretor dessa parte do censo. Na época, o ministro era o Ringel, mas eu acho que o Ringel nem sabe o que aconteceu nessa reunião. Ele mandou um representante lá, coisa, terceiro escalão lá, não sei o quê, eu acho que ele nem sabe o que aconteceu. Mas a reunião foi fundamental, com tudo, eu fui convidado a essa reunião, aí expliquei para todo mundo, apresentei para todo mundo lá, o pessoal do Estado, por que as coisas estavam erradas, o que tinha que mudar, etc. Aí foi aprovar a mudança. Em 95, começou o censo já, foi a primeira vez que começou com as definições corretas. Não é que as respostas vieram corretas, porque as pessoas não mudam, não leem, né? Mas, pelo menos, mudaram os conceitos. Taxas de aprovação foram corrigidas, a maneira de corrigir a taxa de aprovação. Todas as partes dos conceitos que estavam errados foram corrigidos em 95. Em 96, até consegui mais mudança no censo. Consegui que eles começassem a coletar o pessoal que vem de fora ou vem do EJA. Isso nunca tinha sido coletado, a Unesco nunca recomendou o mundo inteiro, e é fundamental para fazer qualquer fluxo. Então, foi uma vitória, o Brasil realmente deu um salto nessa parte muito grande. Fora conseguir os resultados em tempo, 1 ano, né? Foi um ganho, claro, passou a ter tudo meio eletrônico, tudo bonitinho, houve uma revolução lá,
formatização violenta. A gente já em 95 já introduziu o treinamento dos aplicadores, o treinamento dos coordenadores, usando vídeo, demonstrando, simulando como seria uma aplicação. Essa também é uma tecnologia que se mantém, né? Hoje, você imagina treinar 60 mil aplicadores nesse país, eu preciso padronizar, quer dizer, é preciso que os alunos que participam da avaliação estejam em qualquer ponto do país, tenham as mesmas condições de equidade e justiça para fazer a prova. Então, a prova já tinha cadernos, já tinha tempo marcado para cada bloco. Consegui convencer o ministro Paulo Renato e já o SAEB de 95 já foi o primeiro SAEB com TRI, tem todos os relatórios disponíveis, né? Foi o início da nossa escala de proficiência para desenvolver os instrumentos, as provas. Nós tivemos que usar vários bancos de itens que a Sesgran Rio e que a Carlos Chagas já tinham. Esses bancos já eram bancos pré-testados, mas o número de itens ainda era baixo. Na verdade, o primeiro SAEB, ele foi um ato de muita coragem, porque o Brasil assumiu a decisão de fazer uma avaliação que acompanhava as avaliações mais desenvolvidas do mundo. Estamos contratando professores para laboristas de matemática e língua portuguesa, quarta, oitava e terceira séries, nós fizemos. E fizemos segundo todas as especificações, né? É uma matriz diferente, era uma matriz mais baseada no que o NEP fazia, tinha 3 categorias, coisas mais simples, de identidade, mais elaboradas e conteúdos, tinha uma matriz lá em vários níveis, contratamos. Foi aí que eu comecei, nunca tinha feito isso, comecei a fazer revisão de item, comecei a olhar essa coisa toda, de repente lá estou eu fazendo revisão de item em matemática. A gente começa, entra direito, né? Comecei a fazer e, ao mesmo tempo, fazendo a divulgação, eu comecei a desenvolver um programa de teoria e resposta ao item. Em 95 ainda, acho que a gente introduziu o conceito de interpretação de escala. No Brasil nunca tinha sido feito. Nós fizemos lá em 95, fizemos interpretação de escala também. Tem interpretação de escala de vencimento, só que foi feito. Eu usei o meu programa para fazer tirar esses resultados, tá? Em 97, também estava fazendo isso, dúvida, para tirar dúvidas, a equalização está bem feita ou não, tal. Aí apareceu, naquela época, a teoria de resposta ao item com grupos múltiplos, e a gente resolveu usar a teoria de resposta ao grupos múltiplos. E aí foi fazer a recalibração tudo simultâneo. E aí o INEP pediu para que a base fosse 97. Esse é o motivo, que a base é 97. Quando nós aplicamos o primeiro SAEB de 95, o CONSED foi bastante colaborativo no sentido de garantir a adesão de todos os estados. Eles fizeram várias reuniões, vamos ter uma avaliação nacional, essa avaliação é importante, vai avaliar a qualidade da educação em todos os estados brasileiros, mas é por amostra, não vai identificar escola, nem município, né? Mas já anunciamos que as escolas particulares participariam. E aí havia uma resistência dentro do CONSED, porque sabia que o resultado das escolas particulares provavelmente seria superior ao resultado das escolas públicas, e eles achavam que isso exporia demais, né? O SAEB 95, que foi divulgado em novembro de 1996, né? Primeiro, ele teve uma resistência dos governadores forte com relação à divulgação, foi difícil, né? Segundo, o Congresso Nacional não deu muito destaque, a não ser já em 97, na preparação para o SAEB 97. Daí o Congresso chamou uma audiência pública para discutir os resultados do SAEB 96. Terceiro, a Undime, depois da divulgação dos resultados do 95, a Undime passou a se interessar mais e a querer discutir o SAEB, até porque na amostra de 97,
nós teríamos o resultado das capitais. E aí, pelo desenho da amostra de 97, já seria possível ter uma comparação por rede municipal e estadual. Daí os secretários das capitais ficaram bem preocupados, né? Enfim, esse foi um processo assim bastante, eu diria, de conversas muito tensas, inicialmente com os estados, com os municípios foi mais tranquilo, mas também quando eles começaram a entender que a rede municipal, quando saíram os resultados do SAEB 97, onde nós já comparávamos o desempenho dos estados, das redes estaduais e das redes municipais, por unidade da federação, aí a Undime também começou a questionar, né? Os sindicatos começaram a questionar, as universidades foram muito resistentes. Ciência educacional. Em 94, 95, é que lançou o resultado de 5 anos atrás. Você não tinha resultado, não tinha resultado. Está tudo totalmente atrasado. Eles conseguiram passar até o resultado anual, mesmo ano, foi uma reforma violenta. E eu aí apresentei uma proposta ao Paulo, mais ou menos em meados no final de 95, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer o Enem do jeito que você quer. Né? Não tinha nem o nome de Enem, o Enem surgiu depois. Né? Não vou fazer. Falei, isso daqui não dá para ser feito agora, vai ter que esperar mais. Falei, nós vamos ter que caminhar devagar. Falei, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma comissão que seja representativa. Criamos uma comissão gigante. Falei, essa comissão vai ter 1 ano para trabalhar e para apresentar uma proposta de avaliação dos alunos ao final do ensino médio para ingressar no ensino superior. O Paulo Renato me chamou na sala dele e falou, Maria Helena, é tu que vai pôr o provão de pé e eu quero um provão ainda agora, em 96, isso era fim de 95. Em 96 nós vamos ter que ter o primeiro provão e vai ter que ser antes do vestibular, porque vai ter muito aluno que... porque o provão ele vai estar vinculado ao diploma. Então o aluno vai ter que fazer o provão e nós vamos ter que ver se esse aluno vai ganhar o diploma ou não. Então nós temos que ter esse provão no máximo até outubro do ano que vem. Foi o primeiro ano que nós tivemos o nosso marco jurídico, nosso marco institucional da educação brasileira, que já definia uma série de coisas que foram muito importantes para orientar a concepção do Enem, né? Então a primeira coisa era o seguinte, nós estamos entendendo que o ensino médio é a etapa final da educação básica, isso está na LDB, né? E sendo etapa final, o Enem ele não teria como característica principal o acesso ao ensino superior, ele seria uma prova de autoavaliação individual dos alunos, tudo da minha cabeça, né? Considerando a LDB, etc. E era tudo que o ministro Paulo Renato, que infelizmente não está mais vivo, não queria. Ele queria uma prova de acesso ao ensino superior, né? E no fim acabou virando, né? Ele sabia que ia virar. Ele falava, você está falando isso, mas claro que vai ser usado pelo ensino superior. Você vai ver como vai ter um monte de faculdade que vai querer usar isso. Eu falava, não, Paulo, mas é que o ensino médio, ele precisa ter um currículo próprio. O ensino médio não pode ser escravo do vestibular das melhores universidades, que sempre foi assim, né? Nós tínhamos os melhores vestibulares com o currículo programático do vestibular e o ensino médio não tinha currículo, ele tinha o currículo do vestibular. E era aquilo que as melhores escolas particulares faziam. 97 já foi um ano com muita matrícula, já tinha crescido muito a matrícula, que vai crescer mais ainda em 98, porque era a matrícula de 97 que orientaria o critério do Fundef em 98, então foi o boom, se você pegar todas
as estatísticas e as curvas de crescimento da matrícula, você vai ver que 97 dá um estouro. A novidade de 97 foi que aí nós construímos a matriz de referência do SAEB. Comecei a ver o negócio mais estável, né? Achei que era bem mais estável. E qual é a vantagem? Porque na realidade você faz uma estimação única. E na realidade, quer dizer, não é a melhor estimação para cada um dos grupos, mas é a melhor estimação conjunta de alguma maneira. E é melhor do que você fazer uma e depois fazer. E se a gente usasse a priori empírica, a gente teria resultados de proficiência mais parecidos com você fazendo cada um. Mas qual é a empírica que você usa? Eu quero interpolar. Qual é a empírica? Eu pego um outro ano, pego o aluno fazendo a mesma prova. Qual é a empírica que eu uso? É mais complicado, né? Então, você realmente, de alguma maneira, poderia talvez usar outra a priori, mas eu acho que, hoje em dia, eu entendo isso muito melhor que naquela época, daquela a gente vai aprendendo mais, né? Vai entendendo mais as coisas. Mas, realmente, ter uma a priori única, eu acho fundamental para você ter sempre o resultado. Olha, é isso que eu estou fazendo. Não, né? E qualquer que seja a série, eu posso comparar. O resultado vai ser sempre o mesmo, vai ser a mesma proficiência. Eles convidaram o Brasil, o Chile, a Argentina e o Uruguai para participar da primeira rodada do PISA 2000. O único país que participou da primeira rodada foi o Brasil. Nessas reuniões de preparação do PISA 2000, nós fizemos a aplicação do Enem em 98, e daí, quando foi, em seguida teve uma reunião do PISA, teve primeiro uma reunião na Holanda, depois teve uma reunião no Canadá, eu já levei a prova do Enem traduzida para o inglês, para mostrar como é que a gente estava avaliando as competências e habilidades, e isso foi muito interessante, porque alguns países que tinham muita resistência conceitual à avaliação de competências, a Áustria era um país, a Itália era outro, né? Eles gostaram de ver uma prova de avaliação de competência concreta, que era do Brasil, que tinha sido feita, etc., né? E depois eles até aproveitaram itens do Enem no PISA, para a realização do primeiro PISA. Depois eu não sei como é que ficou. Eu, 97, 99, 2001, a quantidade de dados vai aumentando, eu já só 99, 2001. Aí eu tive que bolar, aí realmente ver como fazer isso, como transformar, então eu criei uma metodologia de como transformar um grupo, um dos grupos, ou qualquer grupo, no grupo de referência que deveria ter média zero de padrão 1. Aí então foi em 2001 que eu bolei a segunda parte, que eu desenvolvi a segunda parte da metodologia para usar, porque até lá eu não sabia também. Aí eu comecei a pensar e descobri uma maneira de fazer e funcionou muito bem. O Enem, ele, embora tivesse por objetivo ser uma avaliação do desempenho individual do aluno, né, para ajudar no acesso ao ensino superior, ele acabou se transformando num critério importante. Em 2002, nós já tínhamos quase 500 instituições de ensino superior, a maioria delas particulares, que adotavam o Enem. A USP, a Unicamp e a Unesp, as 3 universidades estaduais paulistas, adotavam o Enem, e várias universidades estaduais do Paraná, acho que tinha uma estadual mineira, e todas as particulares que adotavam o Enem. A grande dificuldade é que, em torno de 2003, 2004, o Ministério Público não aceita mais esse tipo de contrato. Então o INEP tem uma grande perda de... Na transição de governo já tem uma grande perda de quadros que eu não sei exatamente quantos foi num ou no outro, mas tem na transição algumas pessoas que saem, vêm outros, mas depois você perdeu pessoas que estavam lá como técnicas, ou você teve que ir renovando aos poucos até extinguir. Em 2003 eu recebi um convite, então, do ministro Palocci para assumir a ESAF. E a ideia é que eu assumisse a ESAF e trabalhasse na área ajudando a formação de política, basicamente a SPE, né? A Secretaria de Política Econômica. Eu analisei, trabalhei no SAEB até 2003, né? A gente introduziu isso.
A gente também já começou a fazer análise de fatores associados mais cedo. Em 97 a gente já fez análise de fatores associados. O Fernando, que eu já conhecia, ele assume o ministério e me convida, dado que eu estava já em Brasília, dado a minha área de área social e basicamente essa área mais quantitativa, ele me convida para ir para o INEP. Eu já conhecia o INEP, já tinha trabalhado com o INEP, já tinha feito trabalhos com, já conhecia a SAEB, já conhecia tudo isso. E aí então eu já fui conhecendo o INEP, já fui sabendo o que era o INEP e essa foi feita a transição para o INEP. Quando eu cheguei, o São Paulo estava resolvido. Ele saiu e entrou, fez amostral e a divulgação por escola não teve, certo? Foi o primeiro, acho que foi uma decisão correta. Nós não permitimos isso acontecer no futuro. Se o Estado não entrasse, ou ele entrava geral ou não entrava mais. E São Paulo passou a entrar. Tá? Então, agora, alguns municípios, eu cheguei e ainda peguei muitas conversas com municípios. E conseguimos 99%. E mesmo tem município que a gente não conseguia contato, mas nós mandamos as provas para lá. Se o pessoal reclamasse, alguns não deixaram fazer e nós não fizemos, mas se aceitava a gente fez também. Então muitas pessoas nem fizeram adesão formal, mas acabaram fazendo a prova. Em 2005 começou a Prova Brasil. A Prova Brasil mostrou ganhos em relação ao que tinha antes, em 2003. Quer dizer, não houve, se tivesse, quer dizer, prejudicado muitos resultados, você deveria ter uma queda de desempenho e não um aumento de desempenho como começou a aparecer. Feita a Prova Brasil, feitos os resultados, a divulgação, todo esse processo, na verdade o IDEB é o passo seguinte. E o plano de metas que está no PDE, plano de metas do IDEB. Na verdade, o tempo todo que eu fiquei no MEC, e a Rose Neubauer era a secretária de Educação de São Paulo, nós já discutíamos naquela época, eu dizia, Rose, São Paulo, o Saresp tem que seguir o SAEB. E ela, imagina, de jeito nenhum, esse negócio de TRI, de não sei o quê, eu vou fazer outro tipo de avaliação, a TRI não serve para avaliação censitária, só para avaliação amostral, enfim. A Rose resistia e eu tentava pressioná-la e ela me criticava, era contra o SAEB, enfim. A nossa briga começou lá para trás, começou quando eu estava no MEC, né? E eu realmente nunca, quando eu me lembro, quando o Murilo Ringel foi lá assinar o convênio conosco para ter os itens âncora, para garantir a comparabilidade de tudo, né? Eu falei, tá vendo? Minas vai fazer, São Paulo não vai. São Paulo vai ficar para trás, né? Você tem mania de avaliação, não sei o quê. Bom, então, não foi algo que brotou do nada. Era uma coisa que eu já, há muitos anos, trazia como uma questão relevante para o sistema de avaliação, que os maiores sistemas de ensino do país adotassem a mesma métrica nas suas avaliações estaduais, né? Eu sempre achei isso fundamental. Tanto é que eu comecei a montar um banco de itens para ceder itens para os estados. Então, quando eu cheguei em São Paulo, foi muito engraçado, porque o Serra me convidou para ser secretária e daí ele falou de todas as prioridades dele, precisa ter um currículo, guias curriculares, eu quero aumentar a escola técnica, tem que implantar o ler e escrever, o segundo de professor, não sei o quê. Ele falou, acabou, né? Eu falei, é só isso, governador? Ele falou, é. Ele falou, bom, então eu vou dizer agora o que eu vou fazer, né? Eu falei, eu vou montar essa agenda aí, planejar essa proposta, vou ver como implantar isso, que é o teu compromisso de governo. Agora, o meu compromisso é ter um Saresp que siga a mesma metodologia, a mesma métrica com avaliação nacional, com o SAEB. Eu acho que o que mais facilitou foi a Prova Brasil, tá? Porque isso era 2007. Nós estávamos em agosto de 2007. A Prova Brasil de 2005, São Paulo não participou.
A Prova Brasil participou por uma amostra. O secretário era o Chalita, ele não quis participar da Prova Brasil. A Prova Brasil de 2007, eu cheguei na secretaria, foi a outra coisa também que eu falei para o Serra. Eu falei, Serra, São Paulo vai ter que participar da Prova Brasil. O que é a Prova Brasil? Eu expliquei, né? Ah, claro, tem que participar, não faz sentido não participar. Eu falei, todos os estados vão participar. Não, tem que participar, tem que participar. Então, se as escolas de São Paulo iam participar da Prova Brasil, eu falei, gente, vocês acham que faz algum sentido, inclusive pedagógico, ter uma avaliação no estado que não conversa com a avaliação nacional? Quer dizer, este foi o argumento, digamos, definitivo para os professores, os diretores, os supervisores de ensino, e que é um argumento totalmente pedagógico, né? Não faz sentido, né? E com isso, implantamos o Saresp. Então, em 2007, feito o plano o PDE, aí eu me dediquei o ano de já 97, final de 2007, 2008, basicamente, à questão do superior. E o superior é um caso diferente. Nós temos a lei dos sinais, que já onde todo o sistema está desenhado. Então, o grande problema dos sinais é comparado à educação básica. Enquanto na educação básica nós fomos construindo essas avaliações, nós estamos falando do Brasil, desde lá de 96 do INEP, vem sendo construída, Saeb, Prova Brasil, IDEB, Enem, depois você vai até pondo alguma coisa na legislação, hoje tem muitas dessas coisas na legislação, IDEB, para PAR, tem várias coisas na legislação, mas depois de construído o sistema. No superior, o sistema foi feito de forma inversa. Você monta uma lei, a lei dos sinais, extremamente bem intencionada, todos os pontos pensados, mas você criou a lei, depois vai para a implementação. E aí, quando eu cheguei no INEP, já estava pronto a lei dos sinais, já tinha sido votada, e aí era um problema de implementação. E aí era difícil, foi difícil, porque era um sistema muito grande e nós estávamos aprendendo como fazer. Eu gastei o último ano da minha gestão, 2009, basicamente, grande parte dele na discussão do Enem. Então eu fiquei 2005, final de 2005, 2006, 2007, na questão do IDEB, do plano de metas, concepção, e depois eu tive muito trabalho de comunicar, né, de andar. 2008 foi o superior e 2009 foi o ano do Enem. Bem, o Enem ia mudar. Independente dessa mudança que teve mais forte, mas ele ia mudar, a ideia de escala estava preparada e a gente sabia, estava na hora de mexer. Então, e aí nós queríamos, já tinha uma discussão no INEP, eu estava bastante convencido dela, mas fazer uma avaliação mais profunda no final do ciclo. Se entender o final do ensino médio como final de ciclo, se a gente entender ainda como final da educação geral, antes da especialização profissional, que no superior ou no bacharelado ou tecnólogo. Então, um dia o ministro me ligou e falou, Reinaldo, estou conversando com as universidades e muitas estão interessadas num vestibular, uma prova unificada. O INEP não faria essa prova? Aí eu falei, difícil, tal. Eu falei, mas a saída não é essa. A saída é uma saída muito mais difícil de ser feita. A saída é mudar o Enem, porque você resolve esse problema, e você resolve um problema que nós temos que pensar no Enem, que é a questão que eu estou sinalizando, que escola que eu estou sinalizando. Você traz um instrumento de pensar isso.